Olá, um bom domingo a todos. Falando hoje um pouco do sexto selo do Apocalipse. Quando for aberto o sexto selo, haverá um grande terremoto e as estrelas do céu cairão sobre a terra. Eu, muitas vezes, eu passo a semana toda esperando uma oportunidade, uma inspiração para poder levar a nosso povo de hoje uma mensagem de esperança. Mas as pessoas vê o sexto selo do Apocalipse, muitas pessoas passam por ele e não procura meditar sobre o que ocorre ou o que vai ocorrer quando saltar o sexto selo. Então, se nós fôssemos ver hoje com o entendimento humano, é impossível entender o que é os efeitos de uma profecia. Quando São João teve a sua revelação no dia de domingo na ilha de Pátimo, ele foi transportado em espírito a um lugar onde poderia compreender exatamente os mistérios insondáveis do grande e misterioso livro do Apocalipse. Pois bem, a estrela caída do céu simboliza o símbolo de inúmeros sacerdotes apóstatas que não seguindo ao verdadeiro ensinamento de Deus, se apostataram na apostasia e se perderam das coisas divinas e caíram, em vez de ser elevado às coisas de Deus, caíram na apostasia e na escuridão deste mundo. E eu fiquei aqui meditando a semana toda numa mensagem que pudesse levar as pessoas que realmente ainda refletem sobre os alertas de Jesus para as pessoas do fim. Pois bem, esse terremoto que aconteceu quando foi aberto o sexto selo, esse terremoto não se pode ver com os olhos da carne, mas sim com os olhos da alma. Esta semana eu vi num aplicativo aí alertando quando fosse aberto o sexto selo e o que iria acontecer, que era fenômenos vistos aos olhos da humanidade, mas eu vi esta abertura do sexto selo de uma forma espiritual, de uma forma que quem puder se envolver neste conhecimento tem que fazer como São Paulo, morrer para o mundo e viver para as coisas divinas. E quando nós saímos do materialismo e entramos na espiritualidade, nós podemos contemplar o verdadeiro mistério da abertura do sexto selo do Apocalipse, aonde vamos passar por crudelíssimas perseguições, de maneira que temos que invocar a Deus para que nós possamos entender o que realmente está acontecendo. O que está acontecendo é na alma, é no sofrimento da alma, quando as pessoas procuram uma palavra de apoio e não encontram. O profeta Amós fala que haverá uma grande fome, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é exatamente a palavra da alma, aonde só se compreende
quando se desprende da matéria, da fraqueza humana e entra no sentido espiritual. Eu aqui, quando eu posso e tenho saboreado este grande profeta Hugo Vast, que eu sempre, em todos os pontos, eu aprendo com ele. E aí, hoje eu peguei numa página onde anuncia sobre o dia em que haverá uma grande comunhão, a comunhão do anticristo. E hoje poucas pessoas podem compreender o mistério tenebroso que é o anticristo. O anticristo, ele quer realizar muitas coisas que Cristo realizou quando veio na sua primeira vinda, e ele foi buscar em todos os pontos do globo terráqueo possibilidade de imitar a Cristo e fazer tudo o que Cristo fez, até o ponto de chegar no momento da comunhão, que ele preparou várias pessoas, vários ministros, várias pessoas para celebrar um culto de adoração e fazer com que um personagem pudesse consagrar a hóstia e dar a ele para misturar o sangue do mártir com o sangue de Cristo. E Cristo, na sua última ceia, ele instituiu o sacramento da Eucaristia e nos recomendou para fazer isto em memória de mim. E como foi nos séculos passados, a comunhão eucarística era feita com 12 horas de jejum. As pessoas não poderiam fazer a comunhão quando comesse depois de meia-noite até a hora de receber a sagrada hóstia. Não bebia nem água. Depois passaram para 3 horas. As pessoas ainda tinham um certo respeito, mas ainda jejuava 3 horas antes da comunhão. E quando chegou em 1966, tiraram as 3 horas e botaram apenas 1 hora de jejum. E nós contemplando nesta tirada, quando se tira uma homenagem sincera como a grande refeição da alma, a refeição do corpo é um alimento material e a refeição da alma é o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Então, quando se tira 12 horas, já é uma falta de respeito. Botando em 3 e depois tirar de 3 e botar para 1 hora é fazer com que Jesus, em vez de ser uma refeição, passou a ser uma sobremesa. E Jesus sendo uma sobremesa, como pode um cristão respeitar aquele Senhor que veio resgatar os filhos de Adão, que tinha perdido o direito da salvação pela desobediência, e hoje o que nós vemos é desobediência e nada mais. Por isso, quando a gente pensar no dia da comunhão do anticristo, o que vai acontecer é uma desobediência total e uma oração que o anticristo vai fazer para as pessoas que não entenderam o mistério valoroso da Eucaristia. Ele vai dizer: Deus mudo, que já não fala pelas bocas mentirosas dos profetas nem dos sonhos,
Eu te acuso de não ser nem onipotente, nem misericordioso, pois não previste a rebelião dos anjos e não esperava que o anticristo vinha destruir o melhor que Cristo tinha feito na terra, que era a comunhão do seu corpo e do seu sangue, e ele então destruiu através de seus ministros que foram preparados para este momento. Então, fizeram uma fogueira em plena praça das cidades preparada e acenderam uma grande fogueira e estavam consumidos e com as ferramentas de desordem, as ferramentas de destruição, fizeram uma marca de ferro com o número 666, homens e mulheres, velhos e crianças, todos os habitantes da terra que não souberam respeitar Jesus com 12 horas de jejum, que fazendo a comunhão com apenas 1 hora, em vez de receber Cristo Jesus, recebeu a marca da besta. E quem não entender que realmente é muito difícil do entendimento, para isso tem que fazer um sacudimento espiritual, pode entender o sofrimento que é vendo as pessoas, em vez de receber Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento do altar, com o respeito de estar recebendo o autor da vida, despreza com 1 hora de jejum, fazendo simplesmente Jesus pior do que uma refeição de carne, de arroz e de feijão, e depois, se Jesus quisesse chegar até um ser, teria que ser depois da refeição material, e aí Jesus, em vez de ser o autor da vida, ia ser simplesmente uma sobremesa. Por isso, eu procuro, durante a semana, em vez de levar uma mensagem de esperança com toda a faculdade de atrativo, eu levo essa mensagem com uma maior dificuldade de entendimento, porque eu passei por todas essas dificuldades, mas hoje entendo o mistério da verdade, e para isso não é de grande alegria, mas uma mensagem de observância e de preparação, porque assim como Cristo padeceu e morreu na cruz por nosso amor, nós também aqui nos dias de hoje estamos vivendo aqueles tempos que Jesus padeceu e morreu no caminho do Calvário. Então é uma mensagem que aparente seja de tristeza, mas ao mesmo tempo de alegria de participar dos sofrimentos de Cristo. Então, receba essa mensagem, se for possível, e reflita nela, para que possa um dia Jesus vir nos visitar, como visitou os apóstolos no cenáculo de Jerusalém. Tenham todos um domingo feliz, fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.